Bom, eu vou falar rapidinho por que eu fiz esse trabalho. Eu estava lendo um livro, Crença e Cérebro, que, por sinal, não gostei muito, mas o autor ele citava esse livro, A Linguagem de Deus. E aí eu conhecia o Francis Collins como cientista pelo projeto Genoma. E aí me chamou a atenção o que ele falou do livro, porque o Francis Collins ele era ele era agnóstico, depois ele virou ateu e depois ele passou a acreditar em Deus. Aí eu comecei a ler o livro, quando eu tinha lido um terço do livro, eu vi que eu estava anotando muita coisa, porque era um livro agradável e ele fazia muitas citações, muita coisa. E aí eu parei e eu disse, mas eu vou começar a colocar isso num PowerPoint, ordenar um pouco, né? E daí comecei e aí achei legal e aí resolvi fazer para compartilhar com vocês, porque eu acho que eu fiz para mim isso, porque assim, ó, eu acredito nesse Deus justo, misericordioso que o livro de Urântia nos mostra, mas ao mesmo tempo eu não sou uma pessoa muito próxima dele, eu não consigo assim ter esses insights que as pessoas têm, essas adorações, essa proximidade toda, assim. Nós temos uma relação legal, eu e ele, mas meio distante. Então, eu acho que eu preciso fazer esse tipo de coisa, assim, para mim, para eu me aproximar dele, né? E eu acho que isso me ajudou bastante, e porque aproximou muito, eu quero ou não quero, assim, eu tenho essa minha formação científica e eu sou uma pessoa muito mental, então isso faz com que apesar de acreditar e tudo, que eu não tenha toda essa, sei lá, essa espiritualidade que as pessoas têm, assim, não consigo. E esses trabalhos, assim, parece que me ajudam. E eu vejo que esse foi um trabalho que aproximou muito a ciência e a espiritualidade, pelo menos para mim. E se a gente vai ver, é o que o livro de Urântia faz. Tem uma hora ali que parece que a gente está falando do livro de Urântia, né? Mas vamos lá, que eu já falei demais. Vou começar então. Então, foi o que eu falei no início, para quem não estava aqui, eu vou passar alguns slides, depois eu faço uma pausa e a gente segue e a gente discute alguma coisa e depois eu continuo. E vocês, por favor, fechem os microfones para a gente para não fazer muito, não dar interferência. Então, porque eu acredito em Deus, né? Eu baseei todo esse estudo no livro do Francis Collins. Aos poucos eu vou contando um pouco também como ele chegou a esse livro, né? Então, o que o Max Planck, que é o pai da física quântica, disse? Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, no fim de toda reflexão. Nós vamos a alguns conceitos, então, né? Por isso que eu pus aqui no início. Teísmo. O que é o teísmo? É a crença na existência de Deus ou deuses, seja um ou mais de um. No caso de mais de um, pode existir um supremo. Ateísmo. Acreditam não ser possível provar a existência de Deus e nem acreditam nele. Agnosticismo. Confirma que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não. Deísmo é uma posição filosófica que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser Deus ou não, através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal. Gnosticismo é um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas, oriundas da região do Mediterrâneo durante os séculos I e II depois de Cristo, alicerçado em interpretações de relatos bíblicos e apócrifos, pelo viés filosófico platônico e de cultos de mistérios greco-romanos e orientais.
Então, o Francis Collins, como eu coloquei no início, ele foi o diretor do projeto Genoma, né, que foi um estudo mundial, inclusive até o Brasil participou, e eu tive a felicidade, quando trabalhava na biotecnologia, de participar um pouco. E em 2000, quando eles mapearam todo o nosso genoma, foi feita uma apresentação mundial na Casa Branca, e o Clinton e ele deixaram os cientistas que estavam lá até meio atônitos, porque o Clinton começou a reunião dizendo assim: estamos aprendendo a linguagem com a qual Deus criou a vida. Ficamos ainda mais admirados pela complexidade, pela beleza e pela maravilha da dádiva mais divina e mais sagrada de Deus. E o Francis Collins disse: é um dia feliz para o mundo, para mim não há pretensão nenhuma. E chego mesmo a ficar pasmo ao perceber que apanhamos o primeiro traçado do nosso manual de instruções, anteriormente conhecido apenas por Deus. Ai, já trancou. Não dá, trancou meu slide. Eu vou ter que seguir, acho que sem... Eu fiz o que o Marcos falou, mas não... Vamos ver se vocês conseguem enxergar assim. Agora não, né? Porque eu não compartilhei. Vocês conseguem enxergar assim? Porque está trancando o meu slide. Sim. Bom, então, eles fizeram uma pesquisa e 93% dos americanos são adeptos de alguma crença em Deus. Em 1916, eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que 40% dos cientistas acreditavam em Deus. E em 1997, eles repetiram essa pesquisa e esse percentual não mudou muito, ficou próximo aos 40%. E eu estudando isso, o que dá para a gente perceber? Que a gente fala dos evolucionistas, dos criacionistas, por que é muito difícil uma aproximação da ciência e da religião, ou da espiritualidade? Porque nós temos fundamentalistas dos dois lados. Né? Então, o que o Richard Dawkins, que é acho que o ateu mais famoso da atualidade, né, que ele disse que é preciso ser ateu para acreditar na evolução. Não é verdade? A fé é a grande enrolação, a grande desculpa para fugir da necessidade de pensar e avaliar as evidências. A fé, por ser uma crença que não se baseia nas evidências, é o principal vício de qualquer religião. E aí, pelo lado dos criacionistas, tem o Henry Morris, que diz: é preciso ser ateu para acreditar. Desculpa, essa mentira chamada evolução permeia e domina o pensamento moderno em todos os campos. Sendo assim, portanto, é inevitável que o pensamento evolucionista seja basicamente o responsável pelos desenvolvimentos políticos mortalmente sinistros e pelo esfacelamento caótico, moral e social que vem sendo catalisado em todos os lugares. Se a ciência e a Bíblia entram em desacordo, é óbvio que a ciência interpreta os dados de forma errônea. Nós vamos ver que não é bem assim. Deus e a ciência. Não há conflitos entre ser um cientista que age com severidade e uma pessoa que crê num Deus que tem interesse pessoal em cada um de nós. O domínio da ciência está em explorar a natureza. O domínio de Deus encontra-se no mundo espiritual, um campo que não é possível esquadrinhar com os instrumentos e a linguagem da ciência. Deve ser examinado com o coração, com a mente e com a alma. E a mente deve encontrar uma forma de abarcar ambos os campos.
O que a ciência não consegue responder para nós? Por que o universo existe? Qual o sentido da existência humana? O que acontece após a morte? São questões que a ciência não resolve. Por mais que ela se desenvolva, por mais que ela evolua. E o nosso relacionamento com Deus? Da onde que vem essa nossa coisa interna, assim, de acreditar num Deus, porque é tudo baseado na fé. Nós também, eu acho que que nem eu falei, tem pessoas que têm alguns insights e tudo, mas eu acho que para ninguém Deus chegou assim, eu sou Deus, prazer, né? Então, o que faz com que a gente tenha esse relacionamento, com que a gente acredite? Da onde vem? Isso a ciência não consegue explicar também. De onde vem esses nossos conceitos morais? Nosso sentimento de ter feito a coisa certa, nosso altruísmo, nossa noção de bem e mal. É esse Deus que deseja algum tipo de relacionamento com essas criaturas especiais, denominadas seres humanos, e, portanto, tivesse incutido esse seu vislumbre especial em cada um de nós? Será que é Deus que faz isso? E quando o Francis Collins, ele foi criado assim numa fazenda, os pais deles eram cientistas, mas eram umas pessoas meio alternativas, foram morar numa fazenda, eles eram agnósticos. Então ele foi criado num mundo agnóstico. Depois, quando ele começou a fazer a faculdade de Química, ele começou a estudar os cientistas, e na época tudo que era cientista era ateu, ele virou ateu. Depois da Química, ele foi fazer uma especialização em Bioquímica, e aí ele se interessou pela medicina, daí ele foi fazer medicina. E ele disse que começou a despertar nele alguma coisa diferente, quando ele... Só vou tirar um pouquinho aqui. Ele disse que começou a despertar nele um outro sentimento quando ele via aquelas pessoas que estavam à beira da morte, mas com uma fé inabalável, assim, uma crença de que existia uma coisa melhor. Até que um dia ele disse que uma mulher perguntou para ele em que ele acreditava. E ele achou que ele ia responder, eu sou um cientista, eu sou ateu, eu acredito na ciência. E ele disse que levou um baque com aquilo, porque ele não sabia o que ele ia responder. Ele viu que ele não estava convicto de nada, assim, que ele não tinha certeza. Aí ele foi conversar com um pastor amigo dele, e aí o pastor deu para ele esse livro do C.S. Lewis, que também tinha sido um ateu, e se converteu, né? Ele tem vários livros e tem várias citações dele aqui. Aí ele disse que se deparou com esse livro, e aí ele começou a mudar, e aí ele, de ateu, ele se transformou num teísta, ele passou a acreditar em Deus. O que o C.S. Lewis disse, então? Se houver um poder controlador fora do universo, este não poderia apresentar-se a nós como um dos fatos que fazem parte do universo. Assim como o arquiteto de uma casa não é, de fato, uma das paredes ou a escada da casa. A única maneira pela qual esperar que ele se mostre é dentro de nós, como uma influência ou um comando tentando fazer com que nos comportemos de determinado modo. E é isso que encontramos dentro de nós. Mas aí também ele sempre fala das dúvidas que surgiram para ele, né? Será que Deus não é só um caso de pensamento ansioso? Ele se fazia várias perguntas. Não foram cometidos inúmeros males em nome da religião? Como poderia um Deus amoroso permitir o sofrimento? Então, a dúvida ela não se opõe à fé, ela é um elemento da fé. Porque se o caso a favor da crença em Deus fosse totalmente hermético, o mundo teria praticantes de uma única fé. Isso aqui, pai.
E será que Deus não é só um caso de pensamento ansioso? Ele se fazia essas perguntas, né? Porque Freud era um ateu. O que ele dizia, então? Que a psicanálise individual dos seres humanos nos ensina que o Deus de cada um deles é formado na semelhança do seu pai, que seu relacionamento pessoal com Deus depende de uma relação com seu pai e oscila e se modifica com o passar do tempo com essa relação, e que, no fundo, Deus não é senão um pai elevado. E aí tem outra citação do C.S. Lewis que ele diz, né, que um bebê sente fome, ele tem o alimento, um patinho quer nadar, ele tem a água. Se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência no mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Se o anseio pelo sagrado é um aspecto universal e enigmático da experiência humana, seria a realização de desejos apenas uma seta na direção de algo além de nós? Por que temos um vácuo em forma de Deus em nosso coração e nossa mente, se não servir para ser preenchido? A outra questão dele é: não foram cometidos inúmeros males em nome da religião? Sim, mas também coisas boas foram feitas em nome da religião, nós não podemos esquecer. O problema é que a igreja, na maioria das vezes, se faz com pessoas ruins. A água pura e límpida da verdade espiritual é colocada em recipientes enferrujados, e os posteriores fracassos da igreja ao longo dos séculos não devem ser projetados sobre a fé como se a água fosse o problema. Alguém se surpreende de que haja ateus no mundo quando a igreja se porta desse modo tão abominável? A religião é o ópio das massas, o Marx disse, mas a verdade é que esses regimes ateístas produziram tanto ou mais massacres. Uma avaliação completa da verdade da fé depende de um exame na água pura e cristalina, não nos recipientes enferrujados. Eu já estou quase parando, depois a gente pode comentar um pouco. E como poderia um Deus amoroso permitir o sofrimento? Essa é outra das perguntas que ele se fazia. E aí ele conta do caso da filha dele, que estava estudando medicina, e que entrou um cara com uma faca no apartamento dela e ela foi estuprada. E aí, nessa fase da vida dele, ele já acreditava em Deus, mas aí ele começou a se fazer todas aquelas perguntas que todo mundo faz, né? Mas por quê? Por que Deus permite, né? Por que isso? Por que... Então, ele começou a procurar respostas, né? E aí tem mais uma citação do Lewis, que ele diz: se Deus fosse bom, desejaria fazer suas criaturas perfeitamente felizes. E se ele fosse onipotente, seria capaz de fazer o que desejasse. No entanto, as criaturas não são felizes. Portanto, Deus não tem nem bondade nem poder. Existem várias respostas para esse dilema. Uma grande parcela do nosso sofrimento e de nossos semelhantes origina-se do que fazemos uns aos outros. Essa é uma eterna discussão nas nossas salas, né? Deus não inventou as facas, os arcos e flechas, as armas e as bombas. Deus não é culpado por um motorista bêbado matar uma pessoa. Deus não é culpado por alguém morrer em um campo de batalha. Frequentemente usamos essa capacidade para desobedecer à lei moral, mas nós recebemos o livre-arbítrio, né? E frequentemente usamos essa capacidade para desobedecer à lei moral. Deveria Deus, então, restringir nosso livre-arbítrio a fim de evitar esse comportamento ruim? Alguém estaria disposto a perder o livre-arbítrio? Ainda temos dificuldade para aceitar argumentos racionais quando uma experiência de terrível sofrimento recai sobre uma pessoa inocente. Talvez em raras ocasiões Deus opere milagres, mas na maioria das vezes a existência do livre-arbítrio e da ordem no universo físico é um fato do qual não se pode escapar. A ciência revela que o universo, nosso planeta e mesmo a vida estão comprometidos com um processo evolucionário. Entre os resultados disso, podemos incluir a imprevisibilidade do clima, o deslocamento das placas tectônicas,
ou a grafia incorreta de um gene cancerígeno no processo normal da divisão celular. Se no início dos tempos Deus optou por usar tais forças para criar os seres humanos, a inevitabilidade dessas outras consequências dolorosas também estava garantida. Frequentes intervenções milagrosas seriam, no mínimo, tão caóticas no plano físico quanto se interferissem nos atos humanos de livre-arbítrio. Essas explicações racionais fracassam por não fornecer uma justificativa para a dor da existência humana. Por que nossa vida é mais um vale de lágrimas do que um jardim de delícias? Se Deus é amoroso e deseja o melhor para nós, talvez o plano dele não seja o mesmo que o nosso. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. A julgar pela experiência humana, se devemos aceitar a bondade amorosa de Deus, ele aparentemente deseja mais de nós do que isso. Não é essa, na verdade, uma experiência? Quando você aprendeu mais sobre si mesmo? Quando tudo corria bem ou quando precisou enfrentar desafios, frustrações e sofrimentos? Da mesma forma que gostaríamos de evitar tais experiências, será que sem elas não seríamos criaturas superficiais, autocentradas, e ao final não perderíamos todo o senso de nobreza ou empenho de nos aprimorarmos? Talvez nunca chegamos a entender completamente os motivos das experiências dolorosas, mas podemos começar a aceitar a ideia de que tais motivos existam. Talvez um desses motivos seja aprender o real sentido do perdão. E aí esse teólogo alemão, que foi prisioneiro da Segunda Guerra, disse: tempo perdido é aquele em que não temos uma vida humana por completo. Tempo enriquecido pela experiência, pelos esforços criativos, pelo prazer e pelo sofrimento. Aqui vou fazer uma pausa. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se está indo muito rápido, se vocês não estão entendendo nada, se estão entendendo tudo. Entendendo tudo, Roma. Não, com relação àquela questão dos pais, né, que muitas vezes influenciam os filhos com relação à crença de Deus ou não. Mas também tem pais que ensinam os seus filhos, levam à igreja, tudo, e depois eles se afastam. Existem muitas experiências assim também, né? Eles se afastam e começam a questionar e tal. A Igreja Católica, no caso, né? Ela tem os santos, que são exemplos, e os beatos. E há uns tempos atrás, antes de ser santo, de ser proclamado santo, né? Que é um exemplo de vida, ele é proclamado beato com um exemplo de vivência cristã. E nos últimos tempos proclamaram um beato com 15 anos, não sei se vocês ouviram falar. O nome dele é Carlos Acutis, ele é italiano, e daí na história dele, os pais eram católicos assim, só iam à igreja quando era sétimo dia, quando era Natal ou alguma coisa, né? Mas ele tinha, pelo simples fato daqueles momentos, ele teve uma babá que começou a ensinar para ele sobre Deus, e ele se interessou tanto, ele teve essa babá, né, que ensinava ele sobre Deus, e ele se interessou tanto que criou um grande amor por Jesus e por Maria, no caso ali, né? E tanto mas ele morreu com leucemia, sofreu com leucemia, e aos 15 anos ele faleceu. E agora foi um grande exemplo, né, de fé, levou muitas pessoas, e até o indiano a acreditar em Deus, né, acreditar na igreja e nos sacramentos, no caso ali da católica. Então, ele foi um grande exemplo. Então,
Quer dizer, existem os dois lados, existem os pais que levam os filhos na igreja e depois esses filhos desistem, e existe também os pais que não dão exemplo e muitas vezes essas crianças são levadas até Deus por outros caminhos, né? Conhecem a Deus, ou mesmo, de alguma maneira, porque o livro diz que o espírito, o ajustador está dentro de nós, né? E em um dado momento ele vai nos acordar, ele vai dizer, ó, é aqui o caminho. Ele sempre vai falar. Daí a gente vai responder sim ou não, mas isso é conforme... No caso do Collins, o que despertou foi a pergunta dessa mulher para ele, né? Em que você acredita, né? E aí ele foi buscar no que ele acreditava ou não acreditava. E aí ele acabou no caminho de Deus, né? E por quê, né? Mais alguém? Eu acho que o fato de você encontrar conforto, com uma doçura nessa escolha, uma brandura, já mostra Deus. Ele conforta. É uma coisa assim intangível, né? Mas que você encontra serenidade. Uma garota, uma menininha de uns 9 anos de idade, ela estava no final de um tratamento de leucemia e estava naquele momento que estavam encaminhando ela para os últimos dias fora daquele hospital especializado para ela não ocupar mais uma vaga, para ficar um conforto, né? E nesse momento da transferência do hospital, dia que foi quando ela foi para outro hospital, estavam para pôr na ambulância, ela estava no meu colo, e ela era assim, bem magérrima, estava já só ossinho, né? E eu estava contando história, e na história até eu tentava mudar um pouco, porque falava do príncipe, do beijo, a menina que estava dormindo e acordou, e aquela coisa, ela estava prestando atenção. Aí ela parou, ela falou assim, você acredita em Deus? Ela falou para mim. Aí eu falei, mas claro que acredito, Gabriela. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui com você agora. Mas era assim, era uma coisa assim, de uma criança de 8, 9 anos. Na realidade, eu também estava revoltada, porque você pode imaginar, né, as circunstâncias que a gente assiste e tal. Mas esse ato de a pessoa sentir uma brandura, um acolhimento, é Deus. Eu creio em Deus, porque tudo ameniza, tudo fica mais tranquilo. É isso. Legal. Então, acreditar em Deus é uma coisa que aparentemente é simples, mas é difícil. Veja aí o estudo que a Estela está trazendo para nós, que são vários intelectuais falando sobre a mesma coisa há muito tempo. Como eu também gosto de transformar o complexo no fácil, no simples e no resolvido, eu acredito em Deus, acredito nesse ser supremo, e acredito que todo estudo que nós fazemos aqui, inclusive o que a Estela está trazendo, é para fortalecer aquilo que nós já sabemos através do livro de Urântia. A fé é que nos leva a Deus. Basicamente isso, não tem mais nada. Se é mais fé ou menos fé, se tem gradação de fé ou graduação de fé, não existe isso. Eu não acredito que esse relacionamento e essa credibilidade de Deus tenha que ser cheia, eivada de manifestações, de arrebatamentos, de cultos, louvores. A Marli acabou de falar, de repente uma sensação que você tem, que transcende, que é sua, e o livro também nos fala isso, que é uma coisa que é pessoal, é você levar o forte que nós temos é o nosso pensamento. Agradável ouvir tudo isso que a Estela está trazendo, e para você ver que, por exemplo, afirmações que cientistas
fazia em tempos idos, que hoje eu posso chegar e falar que nem ela falou. Eu posso até respeitar, mas eu não concordo com o que você falou, sendo cientista. Ponto. Estela, gostaria de participar também. Posso? Claro, desculpa, estava fechado meu microfone. Fala. Veja, vou tentar usar uma metáfora, uma alegoria para me fazer entender melhor. A gente tem aquele conceito de cara e coroa, ou seja, o verso e o anverso. E você colocar todos esses temas nesse conceito, nessa alegoria de cara e coroa, você perde muita coisa. Eu prefiro pensar em extremos, tipo 8 ou 80. Só nos números naturais, você tem 72 números separando um extremo do outro. Alguém pode preferir um número mais próximo do 8, o outro pode preferir um número mais próximo do 80. E, bem, na verdade, essa visão que as pessoas têm de conceitos como o que você trouxe agora, e que as pessoas como Adivaldo e Marli falaram, é a visão que cada um tem, que poderia situar num número qualquer. Tipo, essa visão poderia ser adequada para quem pensa o número 72, que está mais perto do 80, ou para quem pensa o número 16, que está mais perto do 8. O que vamos traduzir, então, em palavras? Desde que eu comecei a ler o livro de Urantia, eu fiquei escandalizado, e a palavra é essa, não é outra, não, é escandalizado mesmo, ao saber que existiam 7 superuniversos, que cada um deles podia ter 1 trilhão de mundos habitados. Trilhão de mundos habitados, ou seja, na soma dos 7, são 7 trilhões de mundos habitados. Trazendo a conversa aqui para nosso sistemazinho tem 619 planetas habitados, ou seja, com um potencial de 1000. Ainda falta, esse número foi anunciado no começo do século passado, ou seja, como leva milhões de anos para você ter um mundo em condições de habitado, vamos dizer que ainda continuamos aqui no nosso sistema satânico com 619. Bom, vamos correlacionar isso à conversa, para ela não ficar muito fora. Eu fico imaginando um Deus que tem que controlar 7 bilhões de mundos habitados. E pegando só o nosso planetinha de Urantia, temos quase 8 bilhões de seres. E, de repente, eu estou falando de mim para mim mesmo. Eu fico pensando, puxa, esse ser que controla 7 trilhões de mundos, onde um planetinha como Urantia tem 8 bilhões de pessoas, vai se preocupar com a Hélio? Será que esse Deus com a Hélio enxerga? Eu ponho aspas nesse enxergar. Ou sente? Eu ponho aspas nesse sentir. É realmente esse Deus que controla 7 trilhões de planetas? E sabendo que tem mais no mundo exterior, mais 4 níveis de construção. Quer dizer, a minha visão de Deus, o meu entendimento de Deus ensinado, e você colocou uma frase ali hoje na tua apresentação, eu achei ótima. A água pura, às vezes, está num recipiente enferrujado. Então, você pega dogmas de igrejas, de instituições, de pensadores, você é um recipiente enferrujado que te leva a interpretar mal a água pura que está ali. Concluindo, para não tomar demasiado tempo, além do que já tomei. Esse Deus que a gente acredita ou deixa de acreditar, é realmente o Deus da criação? Encerro. É óbvio. Eu vou responder do meu jeito. A sua ilustração é a mesma coisa que você imaginar hoje nas escalabilidades que se propõe nas economias. O que um computador fazia há 50 anos atrás e o que faz hoje com tantos algoritmos. Se nós estamos falando de um ser supremo, um ser de energia, é óbvio que ele consegue controlar. É como se fosse um grande computador. Na minha opinião, bem superficial, não tem aqui nada de profundidade. Mas eu imagino esse ser tão grande, tão potente, tão tudo, que isso aí para ele é moleza de controlar. E ele está preocupado com você sim, viu, Hélio? Com certeza. É só para fazer contraponto, eu sei que o Cláudio vai falar, porque ele está com cara de quem vai contribuir.
Mas, enfim, já te dou a palavra. Quer dizer, já te dou. Já permito que você fale, parando de falar. Vamos lá, meu caro. Aqui em Urântia, só pegar exemplos aqui de Urântia olhando a história. Caligácia chegou, todo mundo achava que ele era Deus. E era um Nanondec da ordem secundária. Adão e Eva chegou e era apenas um filho material. Aí ele e Eva já queriam que ele fosse Deus. E tem um N exemplos aí. Esses seres que eu acabei de citar, que nós enxergávamos como Deus e queríamos entronizar como Deus e tratá-los como Deus e reverenciá-los como Deus, estão muito, no meu entendimento atual, estão muito longe do Deus verdadeiro. E o representavam de certa medida. Ou seja, nesse sentido é que eu estou querendo dizer. A gente pode estar imaginando Deus olhando para sei lá, um pedacinho dele apenas uma fraçãozinha muito pequena e a gente já acha que é Deus. Encerro. Fala, Cláudio. Esse problema que a Igreja Católica criou quando ela assumiu o cristianismo e depois todas as vertentes que ela acabou criando, que são todas, que partem quase todas do mesmo princípio, fizeram uma confusão maior no mundo do que muita gente possa imaginar. Porque Deus não é o nosso Criador. Nosso Criador é Micael. Nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que organiza, é Micael. Deus é outra grandeza. E as pessoas, como não têm muita relação com isso, porque, por exemplo, eu sou espírita, então isso não precisa ter o livro de Urântia para saber, para ter essa concepção, porque no espiritismo a concepção é exatamente igual. Quem nos criou é o Cristo, é o Jesus. Jesus é o nome da Terra. Então, quando a gente fica falando assim, será que Deus toma conta de tudo? Gente, claro que Deus não toma conta de tudo. Deus observa tudo. Quem olha para as coisas com outros olhos é o nosso Criador. Tanto que veio aqui para tentar consertar, tanto que manda alguns reveladores que é para tentar ajudar. E a gente sabe a quantidade de serafins, de anjos, de outros seres celestiais que estão aqui em volta tentando ajudar e tal. Então, nem ele sozinho toma conta disso, porque ele tem que tomar conta de 1 milhão de planetas. Então, acho que nós, principalmente, que estudamos, isso aqui é uma sala de estudo, acho que a gente tem que ter um pouco desse, respeitando, claro, o raciocínio e a posição de todos, que muitas das vezes, quando a gente ouve falar em Criador, o nosso Criador, a gente fica imaginando Deus. E não é Deus. Não é Deus. A gente estuda, é só estudar que vai saber como é que é. Outra coisa que eu queria falar, que eu, às vezes, me perdi um pouco aqui, porque isso ficou mais forte do que o que eu queria falar antes. Mas é uma coisa assim, as descobertas dos ateus, as descobertas dos pensadores, elas quase que sempre partem de um raciocínio lógico da cabeça deles. E esse raciocínio lógico, se ele não tem alguma informação de algum tipo de revelação, de algum tipo de iluminação, ele não vai chegar, ele vai se estatelar nisso que todos se estatelam. Deus, o meu Pai, será que ele é capaz disso? Será que ele é capaz daquilo? Será que ele pode tomar conta de 1 trilhão de planetas? Será que como é que vai fazer? Como é que pode vigiar uma formiga? Porque não é um planeta. Tem que vigiar o ser humano, tem que vigiar a árvore que nasce, tem que vigiar o fruto que cai, tem que vigiar o animal que está. Deus é o criador de tudo. Então, claro que a capacidade dele é absoluta.
mas não é. A gente não deve caminhar para o final. A gente deve caminhar na ascensão. Como é que o processo se dá para a gente estar aqui hoje? Como é que o processo se deu na evolução da Terra para a gente ter hoje o que a gente tem, esse tipo de pensamento? Quando a Stella lê um livro de um sujeito que é ateu e que, conversando com fulano e com Beltrano, deram para ele um tipo de luz e ele ficou nisso, entendeu? Ele se torna, para mim, ele se torna um radical, porque ele começa a pregar uma coisa onde vai faltar base lógica, uma base psicológica, uma base de crença, porque Deus não é um pedaço de tijolo, Deus não é uma coisa visível, Deus não é... Nós não sabemos nem definir Deus, não sabemos nem como chegar a pensar em Deus. Se a gente chegar em Jesus, já está bom. Então, quando se lê esses livros, eles trazem com eles, tem o aspecto de beleza, que é a pessoa se reencaminhar na vida, descobrir resposta para alguma coisa que ela nunca pensou direito, mas, ao mesmo tempo, para aquele que estudou, para aquele que fica nisso, para aquele que todo dia é um dia dedicado a uma prática da fé, ele confunde. Então, todas as vezes que a gente lê um livro, esse tipo de livro, eu acho que a gente deve tomar muito cuidado. Pode ser que ajude, mas pode ser que não. Mas toda vez ali ele fala que Deus tem que ser sentido com o coração, que Deus está ali para nos despertar esse amor interno, essa coisa que nem eu falei ali antes, né? Esse nosso senso moral, esse nosso senso de fazer a coisa certa, essa nossa busca, essa lacuna, várias vezes ali, acho que eu citei, mas, enfim, ele não me pareceu, assim, olhando só pelo lado material da coisa, mas... Vamos ver mais um pouquinho? Posso falar? Pode. O livro explica, e também tem lá a parte do superuniverso dentro, né, do superuniverso de Orvonto Verso, e um dos reveladores fala que Deus sabe até mesmo que eles fazem através da refletividade. Então, por que fala que Deus, ele conhece a todos e a todos os planetas? Através da nossa refletividade. É por isso que fala você falar com o coração. É tudo aquilo que você sente, seja bom ou seja mal. Mas tudo que você está no seu interior sentindo, essa refletividade vai para o Pai. E é por isso que o Pai vem e cuida de cada um de nós. E é isso que o Mestre Jesus, ele fala. Sejais como crianças. E antes de pedires, o Pai sabe o que queres. Porque toda essa nossa refletividade de todos os nossos sentimentos, ele vai direto para o Pai. Não só nós que somos da mais baixa espécie, mas até mesmo dos divinos que ficam no universo cuidando da administração de todos os planetas. Então, o que a gente só tem que entender é essa refletividade. Se você conseguir compreender o que significa, então você pode compreender exatamente como que o Pai cuida de cada um de nós. E o mestre Micael, se o Pai não tivesse criado Micael não teria criado esse universo. Então, o Pai é o nosso Pai, é o nosso Criador. É como se fosse nós geramos filhos, mas se nós não tivéssemos gerado os filhos, nossos filhos não teriam ganhado o prêmio Nobel, não teria sido cientista. Então, o Pai, ele é o Pai de Micael, que Micael não é o nosso pai, ele é o nosso arquiteto criador. É como montar uma empresa e você colocar um monte de subordinados. Então, não pode haver uma confusão em Deus, Pai, e Micael, Criador. Porque Lúcifer achava que Micael era o pai.
Mas se não houvesse Micael, Lúcifer não teria nascido. Então, nós temos que levar todo o crédito ao Pai, que ele é a primeira fonte e centro. Se não for por ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Legal, e Sandra. Essa refletividade, se todos nós compreendemos essa refletividade que enviamos para o Pai, nós temos totalmente a clareza de por que e como o Pai pensa e cuida de nós. Só isso. Desculpa. Ótimo, obrigada. Vamos ver mais um pouquinho, depois eu faço mais uma pausa. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos ver como que o universo foi criado, essas questões controversas que teve muito da igreja, né? E a gente fala muito na igreja de antigamente, eu me surpreendi fazendo essa pesquisa, que nós vamos ver os movimentos que tem atuais sobre essa questão do criacionismo, que são... Tem um que eles chamam criacionismo da Terra jovem, que eles acreditam que a Terra se formou há 4.000 anos. Isso é uma crença religiosa, sabe? Então, é muito difícil juntar as duas coisas, né? Mas, então, o Kant falou que duas coisas me enchem de admiração e estarrecimento crescentes e constantes. Quanto mais tempo e mais sinceramente fico refletindo sobre elas, os céus estrelados lá fora e a lei moral aqui dentro. Então, vamos ver um pouco das origens do universo, nessa controvérsia entre a ciência e a religião. Seria o comentário de Kant mera contemplação sentimental de um filósofo que não dispunha dos benefícios da ciência moderna, ou existe uma harmonia acessível entre a ciência e a fé, na questão muito importante sobre a origem do universo? Um dos desafios para atingir essa harmonia é o fato de que a ciência não é estática, ela evolui e se corrige. Tais rupturas podem ser penosas quando se tenta atingir uma síntese confortável entre a ciência e a fé, principalmente se a igreja se ligar a uma visão anterior das coisas e incorporar isso em seu sistema de crenças fundamentais. Nos séculos 17 e 18, Copérnico, Kepler e Galileu, que acreditavam em Deus com muita convicção, desenvolveram a ideia de que o movimento dos planetas só poderia ser compreendido de forma adequada se a Terra se movesse em torno do Sol, e não o contrário. A Igreja Católica, contudo, sustentou sua posição com firmeza, alegando que tal ponto de vista era incompatível com as Sagradas Escrituras. Esse confronto causou danos consideráveis tanto à ciência quanto à Igreja. O século XX assistiu a um número inédito de revisões no ponto de vista a respeito do universo. Eugene Wigner pergunta qual seria a explicação para a inexplicável eficiência da matemática. Não seria nada além de um feliz acidente ou refletiria alguma intuição profunda na natureza da realidade? Para quem deseja aceitar a possibilidade do sobrenatural, seria isso também uma intuição na mente de Deus? Teriam Einstein, Heisenberg e outros encontrado o divino? Esse é o Stephen Hawking falando, né? Ele era um agnóstico, ele não era ateu. Então, poderíamos todos nós, filósofos, cientistas e pessoas comuns, participar da discussão sobre a questão de o porquê de nós e o universo existirmos. Se encontrarmos uma resposta a isso, será o triunfo definitivo na razão humana, pois então conheceremos a mente de Deus. Seriam essas descrições matemáticas da realidade indicações de alguma inteligência maior? Seria a matemática, juntamente com o DNA, uma outra linguagem de Deus? De certo, a matemática tem conduzido os cientistas no rumo certo de algumas das questões mais profundas. A primeira é como tudo isso começou.
O que veio antes do Big Bang? A existência do Big Bang suplica por uma pergunta sobre o que veio antes e quem foi o responsável. Na certa, isso demonstra os limites da ciência como nenhum outro fenômeno. A sensação de admiração criada por tais descobertas teve outros efeitos, além de fazer alguns poucos cientistas soarem exatamente como teólogos. Esse astrofísico, Robert Jastrow, disse: nesse momento, parece que a ciência nunca será capaz de erguer a cortina acerca do mistério da criação. Para o cientista que viveu pela sua fé na força da razão, a história encerra como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, vê-se prestes a conquistar o pico mais alto à medida que se puxa para a rocha final. É saudado por um bando de teólogos que estiveram sentados ali durante séculos. E ele continua: agora vemos como a evidência astronômica conduziu a uma visão bíblica sobre a origem do mundo. A diferença nos detalhes, porém os elementos essenciais e as considerações astronômicas e bíblicas sobre a Gênese são as mesmas. A cadeia de eventos conduzindo ao homem iniciou de modo repentino e preciso em um momento definido no tempo, em um brilho de luz e energia. O Big Bang grita por uma explicação divina, obriga à conclusão de que a natureza teve um princípio definido. Apenas uma força sobrenatural, fora do tempo e do espaço, poderia tê-lo originado. E o princípio antrópico, o que ele é? Ele é a ideia de que nosso universo está exclusivamente ajustado para gerar seres humanos. Quem se debruçar um pouco sobre os números e leis da natureza vai encontrar uma série de coincidências que os cosmólogos chamam de coincidências antrópicas, ou as coincidências que permitem que exista vida e, em última instância, que nós existamos. Entre as coincidências antrópicas, podemos citar a relação entre a força eletromagnética e a gravitacional, ou a relação entre a massa do elétron e do próton, ou mesmo a relação de carga entre elétron e próton. Ou seja, tudo isso torna o universo possível e, em última instância, torna a existência de seres humanos possível. Qualquer um que examinasse as leis da física nuclear chegaria à conclusão que elas foram concebidas de forma intencional. Isso foi um físico falando. Segundo os defensores do princípio antrópico, a coincidência de todos os valores, de todas as constantes e as leis da natureza serem apropriadas para a vida é tão improvável que não dá para pensar em coincidência. Teria que ser algo proposital. E o propósito seria para que nós viéssemos a existir para admirar esse universo. E ainda o Stephen Hawking, ele disse, seria difícil explicar por que o universo teria começado desta exata maneira, a não ser como o ato de um Deus que quisesse criar seres como nós. E o Freeman disse, quanto mais examina o universo e os detalhes de sua arquitetura, mais evidências encontram de que o universo, em certo sentido, devia saber que estávamos chegando. E mais um prêmio Nobel disse que os melhores dados que temos são exatamente aqueles que eu havia previsto. E eu não tinha com o que prosseguir, a não ser os 5 livros de Moisés, os Salmos, a Bíblia como um todo. Isso dito por um prêmio Nobel também. Aí o Einstein disse, Deus não joga dados, ao que Born respondeu, Einstein, pare de dizer a Deus o que fazer. Depois nós vamos entrar na vida na Terra, né? Então, eu vou dar uma paradinha. Se alguém quiser fazer algum comentário. Eu adorei esses caras aí. Um falando que Deus não joga dado e o outro falando, para de mandar Deus fazer. Mas vocês Essa veem foi a melhor parte. São todas citações de cientistas, mas que o cara que realmente se aprofundou, ele vê, ele não encontra respostas para tudo, ele sabe que tem alguma coisa superior. E
E essa separação da ciência e da religião, que começou lá com Descartes, isso aí foi ruim, mas a gente vê que tem muito cientista que acredita ou num Deus ou numa força superior, em alguma coisa, eles sabem que a ciência não tem resposta para tudo. E hoje tem essa coisa que não é só de hoje, mas que continua, dessa separação. E eu vejo que, fazendo esse estudo, eu vejo assim que toda a conclusão que vamos chegar depois é o que o livro de Urântia faz, ele nos aproxima. Ele não tem como separar. Eu acho que toda a ciência, matemática, seja ela qual for, é uma expressão de Deus. Não tenho dúvida disso. São várias expressões, são várias manifestações. E quanto à disfunção, né, da nossa igreja, do catolicismo e de outras religiões que usaram a bel prazer pelo poder, toda religião que é agnóstica, ela se sustenta pelo agnosticismo, porque ela é necessária para o fim. E toda a crença gnóstica, ela é o meio só. Você atinge sozinho esse conhecimento. Você chega a Deus dentro de você. Então, assim, infelizmente, é tudo construído em cima de fazer com que esse povo todo seja fundamental para a gente chegar a alguma coisa que nunca vai chegar. Mas eu creio que essas manifestações de matemática e de tudo mais, biologia, química, tudo são manifestações presentes de Deus no seu comando. E minha mãe era uma pessoa extremamente lógica, né? Ela era professora de matemática. E ela era muito católica. E ela falava assim que Deus era o grande matemático. Ela fazendo uma demonstração de uma equação, alguma coisa assim, ela dizia que enxergava Deus ali. Ela dizia que aquela pureza ali, daquela lógica, era tal que ela via Deus ali dentro. Não me pergunta como, mas ela via. Eu não entendo isso não, sabe? Mas ela entendia, ela via dessa maneira. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quanto mais a pessoa busca a lógica de tudo que existe, e busca, assim, de coração, busca de uma maneira autêntica, ela encontra Deus. Porque, na verdade, é Ele que está na ponta da linha, não tem outro. Não tem outro. Mais alguém? Eu vejo que os cientistas, eu acho que eles se distanciam bastante assim da igreja, das igrejas, né, dessa crença, desses rituais, e quando eles veem assim, não, mas tal religião acredita que não acredita na teoria da evolução. Não, mas como é que pode? As evidências estão aí, nós estamos estudando, nós estamos vendo isso com nossos olhos. A teoria da evolução, ela é uma realidade. Tanto que muitas igrejas já se dobram a essa ciência, né? O próprio Vaticano, ele tem que para ver as estrelas, como é que fala? Telescópio. Um telescópio potentíssimo, né? E ele tem os seus padres cientistas, e muitos cientistas foram padres, muitos padres foram cientistas, quer dizer. Então, quer dizer, a igreja ela percebe o quanto é importante depois de um certo tempo, né? Porque em 1500 houve toda aquela coisa arada lá de matarem
astrônomos, etc. Mas ela vê assim que ela está se dobrando a essa questão. Então, está havendo, eu acredito, assim, uma união nesse sentido, né? De você crer em Deus, que nesse Deus que fez tudo isso, que alguém que pensou, porque quando você vê uma árvore, por exemplo, qual pessoa poderia simplesmente fazer essa árvore como é uma árvore? Não faz. Do zero, né, da semente, como é que vai fazer? Ninguém ainda inventou uma semente que, né, produziu uma árvore. Então, é mistério em cima do mistério, é um mistério muito grande. Nós vamos ver depois que o próprio Galileu tinha muitos adeptos entre os padres jesuítas. Ele teve muitos cientistas astrônomos, isso aí eu descobri pesquisando, assim, coisas que eu também não sabia, que esses cientistas que eram colegas deles, que eram contra a teoria heliocêntrica, que foram pedir para a igreja interferir, né? Que a igreja tinha muito poder na época. E, no entanto, tinha muitos cientistas, depois nós vamos chegar lá também, que partilhavam da teoria dele. Então, sabe, não era toda a igreja, eles não podiam desmanchar aquilo ali, mas mesmo entre eles... Bom, mas se não tem mais nada, nós vamos continuar mais um pouco. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo pôr agora em slide. Vamos ver. Tentar de novo, se não trancar. Eu fiz o que o Marcos falou, dei um ESC aquela hora, mas não... Então, vamos ver um pouco da vida na Terra, né? A complexidade da vida terrestre significa para um observador racional a obra de um planejador inteligente. A ciência virou este conceito de cabeça para baixo. A ciência não deve ser negada por aqueles que seguem uma fé, e sim abraçada por eles. A elegância por trás da complexidade da vida é, de fato, motivo para admiração e fé em Deus, mas não do modo simples e franco que muitos acharam tão atraente antes que Darwin entrasse na história. Uma pessoa que crê em Deus não pode temer que a investigação científica destrone o divino. Se Deus é de fato todo-poderoso, não será ameaçado por esforços miúdos em compreender os trabalhos do mundo natural que ele criou. E os pesquisadores também podem descobrir, por meio da ciência, muitas respostas interessantes para a pergunta: como a vida funciona? O que não pode descobrir apenas por meio da ciência são respostas às perguntas: por que existe a vida afinal e por que estamos aqui? Aí o Darwin também era agnóstico, o Darwin não era ateu. Na verdade, ele acreditava em Deus, depois tive que mudar aqui. Já trancou. Vamos ver se não vai trancar agora. Eu tenho que tirar isso aqui. O Darwin disse: há uma grandeza nessa visão da vida, com seus poderes, tendo ela sido lançada como um sopro de vida originalmente pelo Criador. Isso é o Darwin falando. Em poucas formas ou uma. E que, enquanto este planeta vinha orbitando de acordo com a lei da gravidade estabelecida, a partir de um início tão simples, inúmeras formas cada vez mais belas e maravilhosas foram e continuam evoluindo. Né? Isso aí foi o Darwin falando. Agnosticismo seria a descrição mais correta do meu estado mental, ele falou.
E ele continua: pela extrema dificuldade ou quase impossibilidade de conceber esse universo imenso e maravilhoso, incluindo o homem com sua capacidade de examinar o passado tão distante e o futuro tão longínquo, como o resultado de uma oportunidade ou necessidade cegas. Quando medito dessa maneira, sinto-me atraído a observar a primeira causa como tendo uma mente inteligente em algum grau análoga a essa dos homens, e mereço ser chamado de teísta. Nesse caso, ele estava acreditando em Deus. Mas como ele era um agnóstico, né? Então, ele, às vezes, ele precisava de provas. Bom, e o que o nosso genoma humano nos diz? Por isso que não se encontra explicação para muitas coisas na ciência. Quando começou o projeto Genoma, a expectativa era de que existissem 100 mil genes no genoma humano, porque já tinham outros genomas conhecidos com bem menos que isso, e eles achavam que com isso eles iam explicar toda essa diferença que existe entre o ser humano e os outros animais. Mas a grande decepção veio porque eles encontraram 20 a 25 mil genes. Então, quase o mesmo que as minhocas, as moscas, as galinhas, as plantas, nós temos o mesmo número de genes deles. Alguns encaram como um verdadeiro insulto à complexidade humana. Diferentemente de outras espécies, nosso DNA é 99,9% idêntico entre membros da nossa espécie. Com isso, concluímos que todos os grupos da nossa espécie descendem de um grupo comum. Nosso DNA é 96% idêntico ao dos chimpanzés. Os materialistas dizem: se os humanos evoluíram rigorosamente por meio de mutação e seleção natural, quem precisa de Deus para nos explicar? Daí eu digo: eu preciso, porque a comparação entre sequências de chimpanzés e de ser humano, embora interessante, não nos explica o que é preciso para ser humano. Nós sabemos, o que nos diferencia dos animais, nós temos os espíritos ajudantes da mente, mas os cientistas ainda não sabem. A sequência de DNA nunca irá esclarecer determinados atributos especiais de humanos, como o conhecimento da lei moral e a busca universal por Deus. Livrar Deus do fardo de atos especiais da criação não o exclui como fonte daquilo que torna a humanidade especial, nem do próprio universo. Simplesmente nos mostra alguma coisa como ele trabalha. E a fé na ciência e a fé em Deus? Então, eles fizeram uma pesquisa e colocaram 3 questões. A teoria da evolução de Darwin tem sido bem respaldada por evidências. É só mais uma de muitas e não tem sido bem respaldada por evidências, ou você não tem conhecimento suficiente para dizer algo. 30% responderam a primeira, 35% a segunda e 35% a terceira. E em 2004, eles fizeram uma outra pesquisa e colocaram essas questões. Os seres humanos se desenvolveram durante milhões de anos a partir de formas de vidas menos evoluídas, mas Deus conduziu esse processo. 13% responderam essa alternativa. Os seres humanos se desenvolveram durante milhões de anos a partir de formas de vida menos evoluídas, e Deus não participou desse processo. 38% responderam esta. Deus criou os seres humanos de forma muito próxima da atual de uma só vez, 10 mil anos atrás, mais ou menos. 45% acreditam nessa alternativa. 10 mil anos atrás. A gente sabe que não é isso. A ciência sabe que não é isso. Motivos para a falta de aceitação pública da teoria de Darwin. Um dos problemas é que esta exige que se compreenda a importância de espaços de tempo extremamente extensos envolvidos no processo.
Tais períodos acham-se além da experiência individual de uma maneira inimaginável. Um modo de reduzir os eons da história num formato mais compreensível é imaginar o que aconteceria se os 4,5 bilhões de anos da existência do planeta, desde sua formação inicial até hoje, fossem comprimidos em um dia de 24 horas. O problema para muitos que acreditam em Deus é que as conclusões sobre a evolução parecem contradizer determinados textos sacros, que descrevem a função dele na criação do universo, da Terra e de todos os seres vivos. Exemplo, Gênesis 1 e 2. Trancou, gente. Ele vai um pouco e para. Vamos ver. Vou ter que voltar para esse. Estamos. E o Santo Agostinho, ele tinha uma clareza das coisas, assim, eu sou fã dele, né? E ele escreveu vários livros em comentários sobre o Gênesis. E ele dizia que Deus se encontra fora do tempo e não conectado a ele. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isto leva Agostinho a questionar a duração de 7 dias da criação bíblica. Que tipos de dias eram aqueles para nós é extremamente difícil, ou talvez impossível conceber. Ele questionava isso, né? Tendo esses fatos em mente, fiz cálculos e apresentei as afirmações do livro do Gênesis em diversas formas, de acordo com minhas capacidades. E ao interpretar palavras que foram escritas de modo obscuro com a finalidade de estimular nosso raciocínio, não assumi nenhuma posição frágil contra uma interpretação que rivalizasse e que talvez pudesse ser melhor. Continuando, interpretações do Gênesis. Deus criou o mundo em 24 horas. Deus criou os céus e a terra em 4004 anos antes de Cristo. Isso tem uma teoria, nós vamos ver mais adiante, que eles dizem que a Terra tem 4.000 anos. Tem não sei se posso chamar de religião, o que é? É uma corrente criacionista que acredita nisso, né? A ideia de que revelações científicas possam representar um inimigo nessa busca é distorcida. Se Deus criou o universo e as leis que o regem e dotou os seres humanos de habilidades intelectuais para distinguir seus trabalhos, será que desejaria que desprezássemos essas habilidades? Será ele diminuído ou ameaçado pelo que estamos descobrindo acerca da sua criação? E nós já vimos esse filme antes, né? Porque no século XVIII, a Igreja Cristã 17, a Igreja Cristã e a astronomia, se a Terra orbitasse em redor do Sol, eram aceitos por muitos astrônomos jesuítas, mas não por colegas acadêmicos do Galileu, né, que solicitaram a intervenção da Igreja. O João Calvino e o Martinho Lutero também fizeram objeções. Bom, o Galileu, ele tinha uma corrente de jesuítas que acreditava nisso, né, na teoria heliocêntrica, tanto que ele foi poupado, né? Daí depois veio o Papa Urbano VIII, e primeiro eles proibiram só ele de divulgar essas teorias, de ensinar, aí deixaram ele stand-by. Daí veio o padre Urbano VIII, e era simpatizante
dessa teoria do Galileu, aí permitiu que ele escrevesse um livro. E aí ele escreveu um livro, assim, o Papa pediu para ele equilibrar as duas teorias. Aí ele escreveu um livro que era um diálogo fictício entre um que defendia a teoria geocêntrica e outro heliocêntrica. Claro que daí o cara que defendia a teoria do Galileu, né, se sobrepôs no livro. Aí a igreja veio para cima dele de novo, então, mas tanto que ele não foi enforcado na Inquisição, tudo, ele viveu em prisão domiciliar perpétua, né, até a morte dele. Então, ele teve uma condescendência da igreja porque tinha muitos que acreditavam na teoria dele, né? Só vou terminar essa parte dos slides, a gente já dá uma paradinha. Em 1992, quando o Papa João Paulo II, né, fez um pedido de desculpas, ele disse: Galileu sentia em sua pesquisa científica a presença do Criador, ao qual, ao mexer nas profundezas do seu espírito, estimulou-o, antevendo suas intuições e auxiliando-o. A afirmação de que o sistema heliocêntrico contradiz a Bíblia parecem exageradas, e a insistência por interpretações literais desses versículos parecem destituídas de fundamento. O que a igreja, né, os religiosos se pegam, né, para contradizer essa teoria, eles dizem que o Salmo 93 diz: o mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser abalado. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. Ou no Eclesiastes dizia: o sol nasce e o sol se põe, e corre de volta ao lugar de onde nasce. E Galileu, a gente já viu lá atrás que Galileu acreditava em Deus, né? E ele disse para o amigo dele, o Castelli: a Bíblia é uma autoridade sobre a fé moral, não sobre ciência. E numa carta para a Grã-Duquesa Cristina, ele disse: não me sinto forçado a acreditar que o mesmo Deus que nos agraciou com senso, razão e intelecto pretendeu que renunciássemos a seu uso. Galileu continuou acreditando convictamente em Deus até o fim. Permaneceu alegando que a experimentação científica era não apenas aceitável, como também um curso de ação nobre para quem professasse uma fé. E será que esse mesmo resultado harmonioso pode ser percebido no atual conflito entre a fé e a teoria da evolução? Ainda não solucionamos a controvérsia pública sobre a evolução, mais de 160 anos depois de Darwin publicar A Origem das Espécies. Esse conflito continua, pois não se trata de corpos celestes rochosos, e sim de nós e de nossa relação com Deus. E o conflito entre a fé e a teoria da evolução? Aqui o Santo Agostinho de novo. Normalmente, mesmo um não cristão sabe coisas sobre a Terra, os céus e outros elementos desse mundo, sobre o movimento e a órbita das estrelas, e mesmo seus tamanhos e posições relativas sobre eclipses previsíveis do Sol e da Lua, os ciclos dos anos e das estações, os tipos de animais, arbustos, pedras e assim por diante. Tais conhecimentos ele sustenta, tendo-os como certos por conta da razão e da experiência. Agora é algo vergonhoso e perigoso para um infiel ouvir um cristão que tira conclusões precipitadas a respeito do sentido das Sagradas Escrituras e diz bobagem sobre esses tópicos. E devemos empregar todos os meios para evitar esse tipo de situação constrangedora, na qual as pessoas mostram seu vasto desconhecimento sobre os cristãos e fazem pouco deles. É muita vergonha, não porque um indivíduo ignorante é ridicularizado, mas porque as pessoas que não conhecem a religião acham que nossos sagrados escritores sustentam tais opiniões. E, infelizmente, para aqueles cuja salvação trabalhamos arduamente, os autores das nossas escrituras são criticados e rejeitados como se fossem homens ignorantes.
Mas o Santo Agostinho dava outra interpretação, né? Tanto que vocês viram ali, ele fala no período, que será que esse tempo era o mesmo para Deus, e a gente sabe, né, que o nosso tempo aqui não é o mesmo, né, de outros lugares. É simbólico, né? Tudo figurativo. A gente tem que colocar numa dimensão da evolução, da compreensão de cada grupo, de cada pessoa, né? É um crescimento individual. Quando você chega a partir de um momento, essas respostas todas você vai encontrar dentro de você. Isso é um caminho, uma trilha. Aí, nesse caminho todo dessas escrituras, que a maioria são apócrifas, eu acho que nos conduz a uma estrada que nós temos que lidar com essa estrada que é a fé, e que é Deus, e que daí para frente você vai sentir. Penso isso. É difícil chegar num acordo quando tem teorias que dizem que a vida começou há 4.000 anos, que a idade da Terra da Terra, não é nem a vida, que a idade da Terra é 4.000 anos, né? Mas eles são negacionistas, é uma seita, isso não tem sentido, eles são negacionistas. Pois é, mas aí coloca a religião toda, né, no mesmo barco. E fica difícil quando a gente... por isso, como é que a Lilian falou, né, que para os cientistas é difícil, mas também eles ouvem algumas... Se a gente ouve algumas barbaridades dos ateus, eles ouvem algumas barbaridades dos religiosos, né, em relação à criação da Terra, coisas que a ciência já comprovou, coisas que pessoas como Santo Agostinho, como outros iluminados já sabiam também. E hoje ainda se querem sustentar essas ideias, aí eu acho que fica muito complicado. Cada um está num momento, né? A maioria das igrejas ainda está... A Bíblia é um livro sagrado. Então, tudo que está ali foi Deus que colocou ali, foi pela inspiração de Deus. Então, para a maioria delas, e principalmente, eu acredito que eu vejo, às vezes, a adventista, né? Mas até a adventista, esses dias, ela falou mais de 10.000 anos. Eu digo, nossa, já não é mais 5.000. Então, a gente vê que quanto mais também, porque eles estudam muito, né? Tem até aquele Rodrigo, ele é teólogo e arqueólogo também, e ele faz umas... ele tem um blog lá, e ele vai atrás, assim, de evidências, né? Sobre a vida de Jesus, ou o Antigo Testamento, as cidades, e eles acabam vendo que agora descobriram uma cidade muito antiga, que tem mais que 10.000 anos, que é... 12.500 anos. Hã? 12.500 anos, uma cidade. Como é que é o nome? Eu esqueci, mas descobriram 12.500 anos. Então, quer dizer, daí eu já vi assim, a Igreja Adventista, por exemplo, ela diz que o carbono 14, ele é um método de evidência, né, para determinar a quantidade de anos, que não é bem confiável, o carbono 14. Então, daí fica aquela, um diz que é, outro diz que não é, mas é também uma fase, né, que está passando, eu acho que uma hora vai... Mas que a ciência nunca vai poder, o livro de Urântia fala que a ciência nunca vai poder provar Deus, e nunca vai mais mesmo, né, porque a nossa mente é muito ainda limitada, uma mente finita, Deus é infinito, então nem tem como, cientificamente, porque a ciência é baseada em provas, e você provar algo que não é material, é difícil, né? Não vai chegar... Mas também, né, os religiosos negar coisas que a ciência já provou e comprovou, né? Mas eles têm a metodologia deles também.
Porque tem uns, por exemplo, no caso da adventista, eles têm cientistas que trabalham, né? E eles também têm as metodologias deles, que também comprovam algumas coisas, mas eu acredito que daqui a pouco eles vão dar o braço a torcer também, porque não tem como segurar tanto cientista, né? Assim, outro dia veio um médico dizendo que as vacinas iam matar todo mundo, que era um plano para matar todo mundo. Eu digo, nossa, mas será que todos os cientistas do mundo estão nesse mesmo plano? Será que ninguém avisa ninguém? Aquelas coisas assim, né? E então, puxa vida, então quanta gente quer a morte de quanta gente, né? O plano é muito, tem um monte de zumbi cientista, então, né? Que não quer falar nada, fica na sua por causa de não sei o quê. Então é difícil. Bom, mais comentários, porque eu vou parar aqui, porque daí não vai dar para a gente terminar, e eu vou deixar uma outra parte. Aí, semana que vem, nós vamos ver as teorias criacionistas, design inteligente, evolucionista, né? E a última que está surgindo. E aí nós vamos fazer um comparativo, mas tem um tempo ainda, quem quiser comentar alguma coisa. Acho que o Moreira